No vídeo de hoje eu vou te mostrar como melhorar suas imagens saindo disso para isso, de forma muito simples usando o Photoshop online, para que a gente consiga chegar a resultados melhores com as nossas renderizações, o que a gente nem sempre consegue no renderizador ou na máquina que a gente tem. Mas existem formas com que a gente pode trabalhar para que a gente consiga entregar melhores resultados. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Fica aí comigo. Bom, pessoal, o primeiro passo é organizacional. Então, a gente já vai trazer para cá tudo que a gente vai utilizar e vai deixar aqui separadinho. E a gente vai importar essa imagem. Para fazer isso, basta arrastar a imagem que vocês forem trabalhar com a pós-produção. Ou então, vir aqui em arquivo e abrir. Aí, junto disso, a gente vai duplicar essa camada com Ctrl+J. E aí a gente vai desligar a camada de fundo e não vai alterar ela, porque assim a gente consegue ter um design que não é destrutivo, como eu sempre falo. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é isso. Organizar o nosso arquivo e, para fechar esse primeiro passo, salvar o nosso PSD. Depois disso, a gente vai passar para o segundo passo, que é inserir alguns elementos que dão um pouco mais de realismo para nossa imagem. Como, por exemplo, imperfeições ou intempéries, né, que seriam o caso de sujeiras também. Ou algo assim, né, que demonstre essa pátina do tempo. Então, eu vou jogar essa textura para lá, eu vou colocar em algumas localidades, só para a gente ter um pouco mais disso que eu falei, de trazer um pouco do real de uso para essa edificação. Esse é um projeto de uma residência de estudo, que eu trouxe mais em relação à renderização, mas se vocês quiserem ver um pouquinho mais, também me contem que eu vou gostar de saber. Para fazer esse processo, a gente vai utilizar a ferramenta de transformação, então a gente vai usar Ctrl Alt T, e aí a gente pode escolher aqui como que a gente vai fazer, né? A gente vai distorcer a imagem de acordo com a perspectiva que essa renderização se encontra. E também diminuir, né? Porque a gente não vai usar todo esse tamanho, não. Tá um pouco, né, pesado. Então, aqui eu vou trabalhar com alguns parâmetros de imagem, como matriz de saturação. Vou diminuir a saturação para ficar algo mais para tonalidade de preto e branco, e vou diminuir também a opacidade bastante. E vou mudar também o meu modo de preenchimento aqui, eu vou mudar a camada para sobrepor. Aqui eu acho que ainda dá para carregar um pouquinho desse aqui para os outros, então eu vou copiar. Camada nova. Aqui eu já vou deixar com uma tonalidade de verde um pouquinho maior. Só vou dar uma olhada como que tá ficando. E vou mexer um pouco em relação à matriz de saturação novamente. Vou diminuir um pouquinho. Bom, de modo geral, eu vou colocar só essas imperfeições. Eu queria só dar um retoque, alguma coisa mais fina. Depois a gente pode reforçar algumas sombras usando o brush, se achar necessário, né? Que são os pincéis, mas aí varia mesmo da necessidade.
Então, esse foi o segundo ponto, inserir imperfeições e alguns elementos que vocês queiram trabalhar mais. Eu poderia colocar aqui algumas vegetações, porque inicialmente elas existiriam, só que eu acabei declinando e não marquei. Mas para esse caso eu não vou colocar para o vídeo ficar um pouco mais rápido, e o processo de colocar seria esse mesmo que eu mostrei. Então, é basicamente isso. O terceiro vai ser um passo muito importante. Eu acho que eu não falei disso aqui, mas a gente vai diminuir um pouquinho essa área gramada, porque ela tá bem, assim, maior se a gente for comparar em relação ao céu, e vai aumentar um pouco o céu. Eu vou criar uma camada nova, vou renomear essas camadas aqui. Vou colocar esse aqui como intempéries 1 e essa daqui como intempéries 2. E essa aqui vai ser a nossa camada de céu. E a gente vai prolongar esse céu. Para fazer isso, a gente vai usar essa ferramenta, que é a ferramenta de corte, ou C. A gente vai diminuir um pouquinho aqui e aumentar essa quantidade, mais ou menos, na parte do céu. Pode ser um pouquinho mais, porque como depois eu vou usar essa imagem aqui, como eu vou tentar manter o máximo possível essa proporção que a gente tem aqui no YouTube. Aí eu vou dar um OK, e aí vocês percebam que ficou esse fundo, que seria aquele quadriculado que mostra que não tem nada ali. E eu não quero isso, e também não quero só passar ali uma cor, porque não vai ficar realista, e idem, não quero usar o brush, porque é muito difícil replicar, né? Então, o que a gente vai fazer é vir na imagem, marcar ali com W ou com uma seleção de retângulo, onde está sem céu. E aí a gente vai mostrar para o Photoshop que tem algo a ser preenchido nessa região. E aí ele vai preencher para a gente automaticamente. Para fazer isso, a gente vai vir com essa ferramenta aqui, ou usar o Shift mais F5. Se for no Photoshop programa, é com Shift Backspace, se eu não me engano. E aí vocês vão colocar sensível a conteúdo e vão dar... Esse modo pode manter o normal, por enquanto eu não mexo. E eu vou aceitar e ver o que ele faz. Mas basicamente o que ele faz é recalcular a imagem e ver o que está faltando. E aí ele vai preencher automaticamente pra gente. Se ele não preencher aqui, a gente faz isso de novo. Que eu esqueci desse detalhe. Na camada da foto. E aí, basicamente, foi isso. Eu tinha esquecido desse detalhe, foi até bom. E aí, percebam como que a mágica acontece. Eu acho isso perfeito. A gente praticamente a gente não percebe, na verdade, a ligação. Ele cria perfeitamente essa conexão e essa criação de céu. Então, esse foi o terceiro passo, de entender qual que é a relação que a gente quer criar entre piso e teto. Eu quero teto, no caso, o céu. E eu quero manter o céu um pouquinho maior, mais chamativo. E aí, o quarto passo vai ser humanizar o nosso render. Eu acho que humanização é algo que eu sempre falo e eu não dispenso. São raros os casos em que eu não uso, tipo, ou um animal, ou uma pessoa, ou um pássaro. E aqui eu vou usar os três. Então, eu indico que vocês usem, porque torna a imagem mais realista e também dá uma escala, né, mais humana. Porque a gente, às vezes, pode não se tocar tanto disso, ou não se prender tanto a isso. Mas é importante que a gente se prenda, porque... sem a escala humana, a gente não tem a real noção, né, de como que o nosso espaço está funcionando, o que ele está de fato impactando, e por aí vai. Aqui eu vou diminuir, né, porque esse espaço vai estar bem grandinho. Acho que assim já está um pouco melhor. Vou deixar ele aqui, com essa asa sendo cortada mesmo. E aqui pra cima. Aí eu vou pegar essa gracinha de doguinho. Eu adoro. E vou colocar aqui na camada específica. Percebam que eu vou criando as camadas para que depois eu possa trabalhar com essa sobreposição, que eu possa eventualmente fazer alguma pós-produção de vídeo e animação, como eu já mostrei aqui também. Então, se vocês tiverem esse cuidado,
vai ser bom se vocês depois quiserem trabalhar com outras coisas. Aí aqui eu vou deixar esse doguinho e vou pegar, por fim, as pessoas que eu quero utilizar. E a gente vai trabalhar com algumas coisas como sombra nessas pessoas e com a tonalidade delas que tá assim bem diferente. O que a gente já percebe que é interessante é que quando a gente olha a imagem, o sol ele tá vindo nessa direção. Vocês estão vendo como que tá fazendo sombreamento? E a pessoa, ela também tem essa região dela mais iluminada. Então a gente percebe que do outro lado realmente o sol não tá batendo. Então por isso também que eu escolhi essa escala humana. No caso essas, né, que são mais de uma. E aí eu vou colocar elas em algum ponto aqui. Eu vou pensar um pouco em relação à porta. Então, elas teriam mais ou menos esse tamanho. E quando a gente traz um pouquinho pra cá, a gente tá num plano um pouquinho à frente. E aí poderia ser um pouquinho maior, mas nada demais também não. E aí vai ser isso. E eu vou salvar mais uma vez, eu sempre falo isso, principalmente se você estiver fazendo como eu e trabalhando online. Não esqueça de salvar o seu arquivo, porque você não vai querer perder ele, eu garanto. Não vai, a gente nunca quer, né? E aí, basicamente é isso. Eu vou mudar um pouquinho o tamanho desse pássaro, porque eu acho que ele ainda tá grande em relação à minha escala humana. E vou dar uma olhada em relação a essa escala humana. A minha... eu acho que ela tá num tamanho ok mesmo. Realmente. E aí é isso. Agora a gente vai trabalhar com parâmetros nesse quarto passo de fazer com que a nossa imagem ela tenha uma mesma linguagem. Então aqui eu vou mexer com o tom. A gente pode colocar tom automático e ver como fica. Ou então fazer aqueles ajustes. Eu gosto muito de trabalhar com matriz e saturação. Eu acho que vocês já devem ter percebido isso. Mas existem outras ferramentas que eu também costumo utilizar e que ajudam nesse processo, como por exemplo curvas, níveis, que eu posso mexer um pouco mais, caso vocês sintam falta. Mas eu também gosto de já ter esse fluxo mais direcional, que eu já sei que vai funcionar, então eu já uso mais esses mesmos que vocês estão vendo. Editar, imagem. E aí vocês já percebam que a imagem ela vai criando, né, e ganhando uma linguagem mais específica. Vou diminuir um pouquinho a curva do doguinho e das pessoas. E aí é isso. Aqui, na região das pessoas, o sombreamento ele seria bem pequeno, porque a gente percebe que a sombra não tá batendo aqui, ó. Então eu vou trabalhar ou com uma sombra projetada simples. Vou ver como fica. Diminuir a opacidade, aumentar o tamanho, tentar mexer um pouco aqui e ver se já resolve em alguma medida que eu queria. E mexer um pouco em relação ao ângulo. Vou ver como ficou. Essa não é a forma ideal. Dá para trabalhar criando essa sombra, só que eu quero explicar isso um pouquinho melhor em outro vídeo. Então, por hoje, eu acho que essa forma vai atender a gente. Pela simplicidade, pensando que eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer isso e melhorar os renders usando poucas ferramentas.
Então, basicamente, esse vai ser o processo. E a gente não vai mexer em mais nada aqui. Eu vou salvar. E como eu já falei com vocês, eu gosto de ter esse arquivo mais limpo e mais aberto. Então, esse é só o meu jeito de trabalhar, mas vocês podem já fazer isso aqui mesmo. E o que eu vou fazer é pegar essa imagem e agora eu vou trabalhar com o quinto passo, que é utilizar filtros, filtros em geral e o Camera Raw, que eu sempre falo aqui, que ele é muito bom e ele ajuda a harmonizar essa imagem, dar um contraste a mais e fazer esses parâmetros. O que eu gosto de fazer é mesclar as camadas, como eu teria a minha imagem só, então seria uma camada só. Então eu já salvei lá, é por isso que eu vou fazer aqui, eu vou manter aquele base e esse aqui é outro. Vou fechar esses arquivos aqui, porque eu não vou utilizar, então não tem muito porquê. E pode ser que pese e não tem necessidade. E aí a gente vai primeiro utilizar o filtro que eu tanto amo, que é matriz e saturação. Eu vou diminuir um pouco, porque eu quero uma imagem um pouco mais fria. Vou diminuir um pouco também a luminosidade. Eu vou aceitar esse primeiro ajuste e vou vir aqui agora em filtro e vou lá no Camera Raw, igual eu falei com vocês. Aqui eu pensei um pouco em relação a isso, eu vou diminuir muito pouco a minha temperatura para não ficar muito azulado também, ó, se eu diminuir demais fica muito azul. Então eu quero algo ali bem intermediário, deixar no 3 ou 4 ou 5, 5 também já me atende. E aí outra coisa que eu vou fazer é ver se eu quero. Aqui no tint, aqui a tintura, essa parte aqui, esse parâmetro eu não vou mexer, eu vou manter ele no 0. Em relação à exposição, eu vou diminuir um pouco, para que dê essa sensação mais realista, sabe? De uma imagem mais nublada, um clima mais ameno, talvez seja essa palavra que eu quero usar. E eu vou aumentar um pouquinho, olha como vai ficando diferente. Mas enfim, eu vou aumentar um pouco, só até o 15 aqui, talvez um pouco menos. Até o 10. O contraste. Aumentar um pouco também, olha, para vocês verem como que esses parâmetros, eles realmente alteram a nossa imagem. Nesse caso, eu vou manter também a vibração aqui em torno do 10. E na saturação, eu não vou mexer tanto, porque senão eu vou voltar no meu parâmetro lá, né, que eu já mexi. Então, eu vou deixar aqui no 0. Vocês também podem editar aqui, tá? Porque eu tenho mania de ficar mexendo nesses cursores. Mas aí, basicamente, esse é o processo que eu gosto de fazer. E é um processo bastante simples. E aí, eu já percebo que existe uma coisa que eu vou dar dica para vocês fazerem, mas que eu perfeitamente esqueci de fazer. Então, eu vou fazer de uma forma que eu não faço, mas que também vai servir, que é colocar um desfoque de movimento nas pessoas. Como que eu vou fazer isso agora, né? Vamos pensar assim. Eu poderia ter feito na camada da pessoa, que é o ideal, e é o que eu costumo fazer, mas como eu esqueci, agora eu vou selecionar e vou fazer algo mais aproximado. Como isso vai funcionar? Vou mostrar para vocês. Eu dupliquei a camada, não sei se vocês perceberam, a camada da imagem, e aí eu vou selecionar os objetos que eu vou colocar em movimento. Feito isso, eu vou selecionar, eu vou inverter. Eu gosto também de trazer um pouco disso, de como resolver algumas questões, né, quando a gente esquece, encontra alguma situação. E aí eu inverti novamente. Aí nessa camada eu vou vir em filtro, vou em borrão e vou em desfoque de movimento, como eu já mostrei para vocês. E aí eu vou aceitar e ver como que ficou. Por quê? Porque a minha pessoa tá andando. E eu tinha esquecido desse detalhe. Então, isso seria interessante de fazer com o pássaro também, mas como ele tá num plano um pouco atrás, não vai alterar tanto a nossa visualização. E o doguinho tá parado, então ele não. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Vou deixar aqui as duas imagens para vocês compararem. E, para além disso, eu vou mesclar isso aqui, só pra gente fazer essa comparação. Eu vou desligar essa daqui para vocês verem a diferença de uma imagem para outra. E aí me contem aqui nos comentários se vocês acham que ficou melhor ou se vocês acham que não, nada a ver.
E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar aqui o resultado passando para vocês verem um pouquinho mais. Eu espero que tenha sido bastante útil para vocês. Nem sempre a gente consegue, né, ter uma máquina muito potente ou um renderizador que resolva. E a gente pode fazer muita coisa usando o Photoshop ou outros programas. Então, me contem se fez sentido para vocês aqui embaixo e o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E também me digam se vocês querem participar do grupo, vou deixar o link aqui, ou se vocês querem saber um pouquinho mais sobre os meus serviços e mentoria, orientação ou serviços de representação gráfica. É isso, muito obrigada por estarem por aqui, até a próxima e tchau, tchau. Como sempre, vamos juntos, vamos longe.